Então, Henrique, muito obrigado por aceitar o convite para essa entrevista. Esse, essa conversa se dá no âmbito, da Cátedra Patrícia Scioli, que se inscreve, por sua vez, no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, a UFRJ, e particularmente no campo da pesquisa que eu venho conduzindo, cujo título geral é Segurança Pública, Concepções Policiais sobre Justiça e o Veto aos Direitos Humanos, com o apoio da FAPERJ. Henrique Vieira nasceu em 1987 em Niterói. É formado em Teologia, Ciências Sociais e História. É pastor da Igreja Batista do Caminho, no Rio de Janeiro, e pai da Maria, com quem compartilha o amor pelo Flamengo. E aqui a nossa única divergência, fraternal divergência. Foi vereador em Niterói e atualmente deputado federal pelo PSOL Rio de Janeiro, atuando como vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Vamos falar sobre isso. No Congresso Nacional, integra as comissões de Segurança Pública, Direitos Humanos e Cultura e preside as frentes parlamentares de combate às desigualdades, de defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, do Estado laico e do hip-hop. Além da atuação política, Henrique Vieira constrói pontes com a cultura e a arte. Como ator, participou do filme Marighella, dirigido por Wagner Moura, e protagonizou a peça O Amor como Revolução, baseada em seu livro e coproduzida por Lázaro Ramos. Também integrou o álbum Amarelo, de Emicida, com a poesia da faixa Principia. Como escritor, é autor de obras que dialogam com fé, justiça social e direitos humanos, como O Amor como Revolução, de 2019, O Monge e o Pastor, 2020, em coautoria com Marcelo Barros, Jesus da Gente, 2022, Sobre o Amor, também de 2022, com Monja Cohen e o padre Júlio Lancelotti, O Jesus Negro, 2023, O que te faz lutar, 2025, com Erika Hilton. Ele recebeu vários prêmios, que são uma forma importante de reconhecimento. Foi o sétimo melhor deputado do Brasil na categoria Melhores na Câmara, pelo voto popular do Prêmio Congresso em Foco, em 2025. Um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, em 2025, segundo o DIAP. Um dos 5 melhores deputados federais pelo voto popular no Prêmio Congresso em Foco 2024 e reconhecido como personalidade aliada no 22º Prêmio Cidadania em respeito à diversidade LGBTQIA+, de 2024, o pastor progressista de maior influência nas redes sociais no Brasil, segundo a Quest em 2023. Não é pouca coisa e é um privilégio imenso te receber, Henrique. Aqui uma nota pessoal para concluir essa apresentação. Eu te conheci pessoalmente, já tinha ouvido falar de você, é claro, na época em que você era vereador por Niterói, e nós dois nos encontramos num fim de semana para um debate em São Gonçalo sobre violência. E eu fiquei tão impressionado com a sua exposição, tão sensibilizado, que fui colher mais informações a seu respeito e nunca duvidei que a sua trajetória ah, seria extraordinariamente significativa para todos nós que lutamos pelos direitos humanos. E isso está se confirmando. Eu quero também, antes de iniciar, acrescentar meu depoimento pessoal. A vida toda são décadas, né, de dedicação a essas questões, como militante, como pesquisador, às vezes como gestor público, eventualmente. E a gente sabe que há muitos operadores da política, atores políticos, que acabam se envolvendo com a temática de direitos humanos, segurança pública e questões análogas, questões afins, e o que é natural, porque são temas prioritários, né, na agenda pública, então isso é muito natural. Mas com o Henrique isso é muito diferente. Ele realmente se devotou a estudar essa matéria em toda a sua complexidade, se dedicou de fato, de corpo e alma, e se tornou o interlocutor entre aqueles e aquelas que trabalham na área, um interlocutor que
tem um pensamento próprio, autônomo, independente, que contribui para a reflexão coletiva a esse respeito e consegue operar uma conexão que é raríssima. Eu não vou dizer que é única, porque posso cometer alguma injustiça, mas uma conexão raríssima entre lucidez, compromisso firme e serenidade, como que praticando no dia a dia um exercício de escuta que às vezes parece até sobre-humano quando a gente vê que o terreno do debate público deixou de sê-lo para se converter numa arena de conflagração. Então é com muita admiração que eu te recebo, Henrique, e desejo muito sucesso ao futuro da sua trajetória, porque o seu sucesso será o nosso, será o do Brasil. E a primeira pergunta é de criança, é infantil. Mas sabe aquelas perguntas infantis que acabam sendo complicadas porque nós naturalizamos, às vezes, algumas categorias de expressões e quando nos vemos diante da necessidade de defini-las, percebemos que talvez haja mais complicação do que nós suporíamos inicialmente. A pergunta é: como você definiria violência policial? Certo. Primeiro, muito obrigado, professor Luiz Eduardo. Ouvir as suas palavras a meu respeito me alegra muito, porque, como já disse para você e para tantas pessoas, a sua trajetória é uma referência para a minha formação política e a minha compreensão de segurança pública e direitos humanos. Então, é muito significativo ter o reconhecimento seu a respeito da minha militância, do meu esforço, da minha dedicação, do meu trabalho. Portanto, muito obrigado. Violência policial, bom tema, uma pergunta simples e complexa ao mesmo tempo. Porque, por um lado, eu posso pensar a violência policial como toda ação policial que carrega uma margem de abuso, de truculência, de excesso, de desproporcionalidade, de precipitação, toda ação policial que transcende aquilo que a lei prevê como monopólio legítimo do uso da força. Então, eu poderia começar definindo dessa forma: uma ação policial carregada de truculência, excesso, desproporcionalidade, precipitação, uso excessivo, desmedido e desnecessário da força, uma ação que não corresponde à previsão legal. É uma forma de responder com exemplos cotidianos. Mas eu acho que tem uma segunda camada mais complexa e boa de reflexão, que é relacionada à natureza, à formação, à função da própria polícia dentro de uma sociedade como a nossa, e pegando a própria história da polícia. Então, uma violência mais estrutural, mais sistêmica, que não está apenas na objetividade da ação truculenta, abusiva, mas que é como a polícia foi formada, como a polícia foi pensada, como a polícia pode ser um instrumento de contenção de corpos subhumanizados e descartáveis numa sociedade de classes capitalista que produz permanentemente a subcidadania. Então, numa primeira resposta, eu ficaria nessas duas camadas. Uma mais objetiva: aquela ação policial ali foi desmedida, desproporcional, equivocada, violenta. Mais uma camada mais profunda sobre a natureza da polícia, considerando a sua história, a sua origem, a sua formação e seus objetivos dentro de uma sociedade como a nossa. E, obviamente, você conhece a minha caminhada, isso não é desmerecendo a atividade policial ou generalizando, pensando a conduta específica dos agentes. Não é isso. Eu, inclusive, acho que temos que reformar, mudar parâmetros, desmilitarizar, melhorar a polícia para que ela esteja a serviço
da democracia. Mas eu começaria com essas duas dimensões, uma mais objetiva, da ação policial truculenta, e uma mais histórica, conceitual, estrutural e sistêmica. Como a polícia não seria violenta ou não teria uma violência policial permanente numa sociedade de classes elitista, desigual e racista? Será que não seria um fenômeno esperado diante dessa estrutura? Muito bem, muito obrigado, Henrique. Eu vou pedir licença para dar uma pausa em nossa gravação, porque a conexão não está boa. Eu vou sair e entrar, você pode ficar. Eu vou Tá sair e bom. entrar rapidinho por outro equipamento. Você, de certa forma, Henrique, já antecipou a resposta à segunda pergunta que eu lhe faria. De toda maneira, eu vou a ela para que nós focalizemos um pouco mais, porque você já se referiu à natureza da nossa sociedade e as relações entre o fenômeno da violência policial e questões mais estruturais e permanentes de nossa história. A pergunta seria: a que você atribui a pregnância quase atávica dessa violência policial, para não deixar tudo numa retórica mais abstrata, vaga? Foram 23.159 mortes provocadas por ações policiais de 2003 a 2025. 23.159 é alguma coisa extraordinária. A que você atribui esse fenômeno escandaloso, digamos assim? Pois é, primeiro caracterizar desta forma é escandaloso, é absolutamente estarrecedor, e nós não podemos ver qualquer resquício de razoabilidade nisso. Esse é um ponto. Caracterizar tal qual é estarrecedor. Eu atribuo isso, professor, à nossa história colonial, colonizadora, enraizada na Casa Grande, no racismo, na branquitude como forma de racializar e hierarquizar pessoas, quase 4 séculos de escravização sobre o povo negro, uma abolição fruto de muita luta, muita perseverança popular do povo negro, dos quilombos, dos abolicionistas, mas uma abolição que deixou sequelas e manteve traços de privilégio elitista e de privilégio racial. Em certa medida, o fim da escravidão sobre o meu povo teve medidas institucionais de proteção aos escravocratas para reduzir os seus prejuízos. Então, isso quer dizer muita coisa. Ao invés de reparar o povo que foi por séculos escravizado, um esforço institucional para reparar a perda econômica e de propriedade dos escravocratas. Então, isso deixa uma ferida aberta, deixa grande parte da população vulnerabilizada econômica, política e culturalmente. E todos os resquícios de estigmatização sobre o povo negro, a cultura negra, a ancestralidade negra, as religiões negras. Então, isso fica como registro de classe e de raça. Numa sociedade tão dividida assim, racialmente e economicamente, é como se fosse uma panela de pressão permanente, uma conflitividade cotidiana. E tem alguns mecanismos para você viabilizar uma sociedade assim. Tem mecanismos de construção de hegemonia. Pensando um pouco aqui na lente de Gramsci, por exemplo, você construiu o aparato ideológico que justifica este modelo de sociedade e faz com que o conjunto da sociedade naturalize, deshistoricize
não sei se foi um neologismo, mas aceite como razoável isso. É construção de hegemonia, via cultura, comunicação de massas, religião, uma subjetividade que justifica uma sociedade profundamente desigual e violenta. Ou então, na perspectiva de Paulo Freire, quando a educação não é emancipadora, o desejo do oprimido é se tornar opressor, porque ele nem vê mais o mecanismo de opressão. Então, por meio do meu mérito individual, eu quero alcançar aquele lugar, ponto. Então, para manter uma sociedade assim, os mecanismos de construção de hegemonia são importantes. Mas tem um outro mecanismo, respondendo à sua pergunta, que é a produção da ordem, disciplinar os corpos, montar sistemas de vigilância, de encarceramento, de criminalização de condutas, mas não só da conduta, mas de quem acomete. Então, tem o trabalhador, o morador da periferia, o morador da favela, a pessoa negra, não é só a tipificação penal de uma conduta, é, na verdade, o olhar sobre quem acomete, porque isso pode aumentar ou não a sua culpa. Eu nem sei, professor, se isso é, num diálogo aberto com você, uma intencionalidade racional, a pessoa assume ali o comando da polícia ou uma secretaria de segurança pública e ela racional e intencionalmente diz: preciso manter uma sociedade capitalista de classes racista, então tenho que matar e prender pobres e negros. Eu nem sei se é uma intencionalidade racional de um indivíduo, de um gestor. Eu pensaria que isso até aparece de forma mais difusa, de uma forma não exclusiva do pensamento de alguém. Não. Mas essa violência policial, em algum lugar, está correspondendo a uma necessidade sistêmica difusa de manutenção de uma ordem. Como viabilizar uma sociedade tão injusta, brutalmente desigual, concentradora de renda com privilégios econômicos e raciais? A violência policial, aos meus olhos, aparece como instrumento necessário à manutenção desta ordem, mesmo que isso, insisto, não se dê de forma intencional, consciente de um indivíduo gestor da segurança pública. Mas, quando eu olho para o sistema carcerário, mas quando eu olho para as operações policiais nas favelas, periferias e subúrbios, mas quando eu olho para o número de pessoas mortas pela polícia e onde elas estão e quem elas são, mas quando eu olho para o dispositivo da lei de drogas, como se aplica, quem é o traficante, quem é o usuário, quem de fato é preso, eu não consigo deixar de ver mecanismos de criminalização da pobreza e gestão de uma ordem. Neste sentido, a violência policial cumpriria essa funcionalidade de manutenção e gestão de uma ordem extremamente desigual, fazer com que essa sociedade altamente injusta se viabilize. O encarceramento e a letalidade, portanto, uma violência aí, é quase que sistêmica e necessária para manutenção desta ordem. Então, construção de hegemonia por um lado, mas uso da força por outro, para que esta ordem se mantenha e se reproduza ao longo do tempo. Eu imagino, Henrique, que seu cotidiano seja uma espécie de laboratório da interlocução e de seus limites, né? Sim, Seria interessante você compartilhar conosco uma experiência, um caso de um diálogo bem-sucedido, em que o interlocutor ou a interlocutora acabe se mostrando permeável, embora tenha resistido inicialmente a seus argumentos, a sua perspectiva no que diz respeito à avaliação da polícia, da segurança pública, direitos humanos,
e até a sociedade brasileira mais amplamente, e algum caso mais expressivo, que deve ser mais comum, de resistência à sua capacidade persuasiva. Seria interessante. Caso bem-sucedido, tem alguns, em várias palestras, rodas de conversa, até devo dizer, menos no parlamento. No parlamento, os casos são mais raros de convencer alguém. Mas na dinâmica da vida, da militância, dessa atividade fora ali do Congresso, já aconteceu mais de uma vez, professor. Por exemplo, de eu usar o seguinte argumento: a mesma quantidade de uma determinada substância ilícita no bolso de um jovem branco de classe média alta no Leblon e de um jovem negro pobre da Penha. E então colocar a questão para as pessoas e dizer: quem aqui tem mais chance de ser tratado como usuário e provável possivelmente liberado, e quem aqui tem a chance de terminar preso, provavelmente como traficante, e o próprio sistema prisional faccionando esse indivíduo, colocando pelo seu endereço a pecha ali de uma facção no Rio de Janeiro. Esse argumento, em vários momentos as pessoas disseram: nossa, é verdade, há um peso excessivo e uma forma diferente de lidar, desde a abordagem até o desfecho, com relação às pessoas da periferia, da favela, do subúrbio e pessoas negras. Esse argumento, professor, em muitos momentos eu já vi convencer. Portanto, um exemplo bem sucedido da pessoa dizer assim: nossa, tem uma injustiça no tratamento, na abordagem e no desfecho desses casos. Também, quando teve aquela chacina na Penha e no Alemão, eu usei nos momentos posteriores o argumento de que no dia seguinte o Comando Vermelho permanecia no mesmo lugar. Portanto, qual era a eficiência daquela operação? Portanto, debate sobre eficiência. Eu nem entrei num debate ético, mais de eficiência mesmo. E também vi muitas pessoas em rodas de conversa, palestras, abordagens na rua, reconhecendo que há uma ineficiência. Mesmo que a pessoa concordasse com a operação do jeito que foi, obviamente eu não concordo, ela no final concordava comigo que aquilo não era eficiente, que não tinha um efeito de fato eficiente sobre o combate ao crime organizado. E também percebi, professor, desde a Operação Carbono Oculto e o impacto que isso teve na grande mídia, também percebi uma outra chave argumentativa com mais êxito, com mais sucesso, que é mais gente entendendo que a cadeia do crime organizado é complexa, não está exclusiva ou até principalmente na favela, que envolve lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, simulação de bens, empresas de fachada, fundos de investimento, evasão de divisas, transferência de recursos para o exterior, e que isso está também na Faria Lima. Eu percebi muito essa expressão dando certo, que o crime organizado tem os seus escritórios em condomínios luxuosos da Barra, que o crime organizado tem seus escritórios na rua mais rica do sistema financeiro brasileiro, que é a Faria Lima. Esse argumento também eu comecei a perceber as pessoas identificando a verdade. Toda lógica de ação policial é em cima da favela, mas o crime se articula em outros lugares. Então, esses são exemplos que eu considero na minha militância bem sucedidos, que eu entendi as pessoas assim dialogando, aderindo. Então é verdade, pega mais para o pobre, é verdade, pega mais para a pessoa negra. É verdade, essa operação policial aí tem cara de espetáculo, não tem eficiência nenhuma.
É verdade, tem gente muito rica que financia a barbárie que é protegida. Então, são exemplos bem-sucedidos assim do cotidiano. E o exemplo mal sucedido, e toda terça-feira eu tenho vários exemplos, que é a Comissão de Segurança Pública, mas não é só a Comissão de Segurança Pública, aquilo é reflexo de uma parcela da sociedade. E qual é o ponto? Não importa nada do que eu disse até agora. No final daquela conversa vai ser assim, frases como que morra a mãe do vagabundo, não importa se é eficiente ou ineficiente, era bandido, tinha que morrer. Ou seja, no fim da conversa, é o mesmo bloqueio. E como se fosse assim, olha, não importa o nível de sofrimento de A ou B, tem que impor a ordem por meio da violência. Não quero refletir sobre classe, sobre território, sobre eficiência da operação policial. E também, esse exemplo mal sucedido, o interlocutor geralmente carrega uma idealização da polícia, como se fosse assim: se a polícia agiu, estava certo. Ponto. Então, é como se a polícia fosse detentora do bem e o outro, seja lá quem for, é detentor do mal. Então, se foi tiro na cara, tiro nas costas, se era criança, jovem, adolescente, mulher, idoso, o argumento não pega, professor, porque no limite é como se fosse assim: se é policial, está certo, se atirou porque era necessário, se matou era porque era vagabundo marginal ou foi para salvar alguém. Então, a polícia agiu, a polícia acertou. Ponto. Não tem deslocamento. É uma glorificação prévia, quase que ontológica da ação policial e da instituição polícia. São os heróis. E daí, qualquer exemplo que você usa, a polícia matou uma criança, sei lá, vai dizer que a criança tinha um fuzil na mão, vai criar alguma narrativa, algum sistema ali psicológico, que no fundo e no fim vai justificar a ação policial e minimizar a dor de uma família. No limite, dizendo efeito colateral necessário, diante da ação heróica que a polícia precisou efetivar, entende? Então, a vida passa por esses momentos aí. Não sei se estou conseguindo te responder. Sim, sim. E quando te dizem à esquerda ou às esquerdas não tem proposta para a segurança pública, o que que você diz, Henrique? Esse é um outro exemplo de bloqueio. Tem um bloqueio que é a polícia agiu, então a polícia acertou. Qualquer argumento que você utilize não vai dar certo. E você acabou de pontuar um segundo bloqueio. Você que está falando comigo, você é de esquerda, Henrique, então você está errado. Então, assim, a polícia está previamente certa por ser polícia, e eu, como sujeito político progressista de esquerda, estou previamente errado, por ser um sujeito progressista e de esquerda. Então, é outro bloqueio que coloca. Bem, é curioso, professor, essa pergunta me pega, porque a nossa concepção é uma concepção minoritária, contra-hegemônica, em vários temas, especialmente segurança pública. Então, eu acho que é razoável, não sei se vai ser uma fala corporativista de esquerda agora, mas é razoável que parte significativa da nossa formulação seja crítica, ou seja, em tom de crítica. Me faça entender? Porque o modelo em que a segurança pública é operada não corresponde às nossas aos nossos anseios. Então, boa parte do tempo é onde eu quero chegar. Nós estamos resistindo a algo, nos contrapondo a algo e criticando algo. Mas não é por conveniência ou comodidade, porque é legal ser contra-hegemônico e exercer um papel crítico. Não é isso. É porque a realidade se impõe. Então eu estou reagindo à realidade, estou criticando a realidade, a forma hegemônica como a segurança pública é operada. Então isso nos leva a um lugar, num primeiro momento, que é de denúncia, é de crítica, e isso parece que nós só fazemos isso. Mas eu queria começar dizendo, é a nossa primeira tarefa mesmo, porque
Nossa percepção é contra-hegemônica, não é ela que está sendo operada. Então, boa parte do tempo é, de fato, denunciando e criticando. Ponto. Mas não é por conveniência, porque isso é legal. É como a realidade se impõe. O segundo ponto é que o tema é complexo e, às vezes, aquilo que é falta de proposição, e vou abrir meu coração aqui, é porque acho que ainda vou ser um pouco mais corporativista de esquerda agora. É porque cá entre nós não tem resposta fácil. Então, a expectativa que as pessoas têm, ainda mais nesse tema, e é legítimo isso. Quem tem medo quer solução. Segurança pública, no limite, estamos debatendo a vida, a integridade física das pessoas e das pessoas que as pessoas amam. Eu quero me proteger, eu quero sair de casa e voltar em segurança, e as pessoas que eu amo, os meus afetos, os meus amores, eu quero proteger. Então, no limite, estou falando da proteção da vida e da minha vida, das pessoas que eu amo, e estou falando também de bens. Independente da lógica capitalista, do consumo, a pessoa vai, trabalha, parcela, compra um celular ali no limite para se comunicar, tal, e é furtada, é roubada. Realmente, entende? Isso causa uma revolta absolutamente legítima. Então, quando a gente fala em segurança pública, é algo que mexe com a visceralidade das pessoas. É a minha vida. São as pessoas que eu amo. E os meus bens que eu lutei tanto para ter. Só que chegar diante desse medo visceral, e eu não sei se o professor concorda, o medo, ele pede respostas mais imediatas. Estou com medo. O medo presentifica a vida. O medo não é sobre amanhã, é sobre hoje, é o agora. E você chegar para a pessoa e dizer: olha, esse problema é complexo, multicausal, não há uma medida, olha isso, que contra a propaganda política, não há uma medida efetiva que possa ser tomada nos próximos 6 meses. Vote em mim. Quem vai votar em quem assume que a questão da segurança pública é altamente complexa, que vai desde a forma como a nossa sociedade opera, características estruturais e até, professor, a complexidade humana. No limite, quem intervém ou interdita uma ação injusta, perversa e cruel de um ser humano sobre outro? A gente vai cair aqui no terreno quase que da filosofia, talvez até da teologia. Agora, olha só que complexo. Diante da compreensão da complexidade do problema, e, em certa medida, admitindo que tem algo incontrolável, incontornável, como propor soluções objetivas. Então, a esquerda, onde eu quero chegar, pelo menos a esquerda da qual eu faço parte, ao assumir a complexidade do problema, ela quase que assume que não tem proposições imediatas que sejam capazes de aplacar o medo que as pessoas sentem. E isso é muito duro, é difícil. E talvez faça soar que a gente não tem nada a dizer de objetivo. Mas cair na falácia da direita também não é uma solução. Porque a direita, na minha opinião, faz o inverso. Ela propõe coisas objetivas absolutamente ineficientes, quase que para aplacar a sensação da insegurança e do medo, mas sem nenhum compromisso efetivo em melhorar os indicadores. Então, nós temos que chegar ao meio termo. Resumindo, reconhecer a complexidade do problema, mas elaborar, ser uma esquerda que, reconhecendo a complexidade do problema, seja capaz de testar proposições mais objetivas. Reformulação da instituição polícia, desmilitarizar e criar uma carreira única de ciclo completo, perícia independente,
corregedoria, perícia autônoma, corregedoria e ouvidoria independentes, aperfeiçoar os mecanismos de controle externo sobre a atividade policial, estabelecer a obrigatoriedade do uso das câmeras corporais com gravação ininterrupta e transmissão célere das imagens para efeito de inquérito e investigação, aperfeiçoar os sistemas de participação social na elaboração de políticas para a segurança pública, uma outra chave de política sobre drogas que possa ajudar a despressionar o sistema carcerário, reformular o sistema penitenciário brasileiro para humanizá-lo e fortalecer medidas de ressocialização, estabelecer mecanismos de controle mais rígidos sobre o tráfico de armas ilegais, retomar uma lógica de operação policial mais baseada em evidência, na precisão da operação, asfixiar financeiramente o crime organizado, aperfeiçoando os mecanismos de controle sobre o sistema financeiro brasileiro, as empresas de fachada, a cadeia econômica que torna o crime rentável. Repara que o final da minha conversa tem proposições mais objetivas. A minha pergunta, devolvendo para a nossa reflexão, porque eu que sou entrevistado hoje, mas essas medidas, honestamente falando, são importantes? Na minha opinião, todas que eu falei são. Alguma delas diminui o medo das pessoas hoje? Não. Se acontece algum evento muito brutal, completamente fora do nosso controle, você pode ter os indicadores caindo, sei lá, de homicídio violento, doloso. Mas tem um caso muito brutal que chama a atenção da sociedade, com os indicadores caindo. Esse caso mais brutal, evidenciado na mídia, a sensação das pessoas vai ser melhor ou pior? Ou seja, a sensação pode não corresponder aos indicadores. Então, são tantos fatores. Eu não acho que a esquerda não seja propositiva. Eu acho que a realidade é complexa. E a esquerda, ao admitir a complexidade da realidade, pode soar não propositivo. Mas, resumindo, proposições temos que ter. Se eu fosse governador do estado e você fosse secretário de segurança pública, a gente teria, ou vice-versa, nós teríamos que tomar decisões objetivas, de mando, de comando, de planejamento, e eu acho que nós temos que ser capazes de fazer isso também. Eu estou me sentindo meio estranho dando entrevista a um professor meu, então estou com medo de estar falando coisas muito equivocadas, mas acho que estou sendo sincero Ah, aqui. imagina, imagina. Sabe que eu perdi a sua última frase, ou penúltima frase, porque como eu tive de mudar aqui o equipamento para sustentar a conexão, entrou uma chamada, eu não posso desconectar o equipamento, e aí perdi a sua penúltima frase. Mas eu acho que a mensagem ficou muito clara e foi excelente a sua resposta, dando conta dessa complexidade imensa. Você sabe, Henrique, eu diria o seguinte, que há uma. E eu estou só sumarizando o que você disse, não estou acrescentando nada, mas há um problema que é de formulação de propostas mais objetivas e um problema de comunicação, Uhum. né? Não no sentido tradicional, embalar qualquer ideia de modo a que possa ser consumida, no sentido mais sofisticado, né, mais amplo, na medida em que a própria proposta tem de conter em si mesma elementos culturais e de sensibilidade para propiciarem uma comunicação mais plena, que alcance inclusive níveis inconscientes, claro, né? Como você disse, porque nós estamos lidando com medo, nós estamos lidando com problemas objetivos e subjetivos. Essa distinção é
precária, mas é suficiente aqui para que se compreenda de que nós estamos falando. E você disse muito bem, a percepção não necessariamente coincide com a experiência concreta. Você deu o exemplo, se houver um grande caso tenebroso, isso infecciona, contagia a percepção pública e acaba produzindo uma generalização e o medo irrompe e contamina é, todos e todas, é claro. Então, se nós pensarmos nesse sentido, eu acho que as esquerdas, ou digamos, os grupos comprometidos com a democracia no sentido forte da palavra, com princípios constitucionais de direitos humanos, já propuseram, já elaboraram, já colocaram em prática, em nível local, em nível mais reduzido, muitas propostas, muitas iniciativas importantes, né, e eficientes, no sentido até mais imediato. Há muitos exemplos. Eu acho que nós não divulgamos adequadamente isso. Nós Verdade. não municiamos os nossos debates com esse vocabulário que é referente a casos concretos, né? Então, há muita produção e muita experiência local ou regional que já configura uma resposta boa à ideia de vocês não ter proposição. E o segundo ponto, e aí nós teríamos então de comunicar isso, fazendo com que participasse dos nossos vocabulários, digamos, das nossas memórias compartilhadas, as propostas já colocadas em prática, já reconhecidas, etc. E não só no Brasil, eventualmente, né? Mas no Brasil. Até porque muita proposta boa não é necessariamente da esquerda, mas toda proposta boa tem compromisso constitucional, porque não há Isso. possibilidade de uma proposta que suponha a ilegalidade por parte do Estado como algo positivo, porque o efeito será necessariamente negativo a médio prazo. Então, não é nem necessário que seja de militante da esquerda, mas são Perfeito. sempre propostas cuja autoria está comprometida com a legalidade constitucional, com os direitos humanos. E o segundo ponto é que nós temos que distinguir, eu acho, você também fez alusão a isso, me perdoe pela redundância, mas acho importante aqui é para a comunicação, né? Pode ser, muita gente pode ser alcançada, que a gente pode distinguir o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo, né? Então, se você, por exemplo, faz um investimento na área econômica, na criação de uma indústria farmacêutica brasileira nacional, é possível que os resultados venham a ser obtidos lá na frente, não é alguma Uhum. coisa imediata. Mas eu acho que todo mundo pode entender o impacto que isso pode ter e antecipá-lo, né, e valorizá-lo. Então, Perfeito. né, distinguir o que é a proposta imediata, que reduz agora furto e roubo de celular, reduz homicídio, a circulação das armas, corrige a ação policial que acaba concorrendo para a alimentação e retroalimentação do crime, daquilo que é mais estrutural e estruturante na própria arquitetura institucional de segurança pública, que é necessário para que isso produza efeitos lá na frente. Eu acho que as pessoas, desde que sejam alimentadas para o almoço e o jantar, conseguem imaginar que haja necessidade de comprar uma geladeira no futuro, vai facilitar a vida. Essa distinção eu acho importante, né? E o último ponto é que se há tanta dificuldade, muita dificuldade em comunicar tudo isso, e o assunto é complexíssimo. Por outro lado, a gente está numa esquina, quando fala dessa temática, numa esquina muito ampla, muito favorável à ampliação. E aí nós estamos exatamente próximos do seu espírito de interlocução, de diálogo, porque é alguma coisa que uniria teoricamente, eu vou dizer teoricamente, explico logo, vocês já sabem, mas explico para quem estiver nos ouvindo o que eu quero dizer com isso. Uma confluência teórica possível com conservadores, liberais e com as esquerdas. Porque um conservador, segundo, segundo digamos, os padrões, né, que definiram historicamente o conservadorismo burguês, a ideia básica é
o apego e o apreço à legalidade, né? Os conservadores podem querer até alterar as leis no sentido de torná-las mais próximas das suas convicções, etc., mas o fará ou respeitará medidas que sejam capazes de produzir essas mudanças nos marcos da legalidade. Um conservador de boa cepa, se é que isso existe. Eu estou falando em teoria, tipo ideal, né? Sim, sim. O liberal, da mesma maneira, tanto que nos Estados Unidos, por exemplo, é chamado liberal quem defende direitos humanos. E os direitos humanos, além de se reportarem a tradições, por exemplo, do cristianismo e não apenas, e raízes civilizatórias muito arcaicas, se refere também à Revolução Burguesa Francesa, e você é professor de história, né? Ou seja, é uma revolução burguesa que se fez, né, na emergência do capitalismo e que trouxe consigo essa ideia da universalidade de direitos, do respeito à individualidade, que não é o fim da história, mas é uma etapa muito importante para saltos qualitativos subsequentes. Então, nós estamos numa confluência ali em que podemos estar juntos em defesa, graças ao fato de nós termos uma Constituição minimamente respeitável, cujos limites, em geral, são a sua não aplicação, né, não são intrínsecos a ela, né? Então, nós estamos numa situação favorável em que nós podemos propor uma grande coalizão em torno da legalidade constitucional, porque a legalidade constitucional é compatível com os direitos humanos. Como é que alguém que defenda a legalidade pode defender violência policial naquele sentido de que falávamos desde o início, né? Então, esse é um ponto favorável. E por que que isso não permite avançar? Já permitiu avançar quando eu tive, por exemplo, no governo do Rio, eu ia por esse caminho e nós conseguimos ampliar demais, demais. Quando eu fui demitido, eu tinha o apoio de 85% da população do estado do Rio de Janeiro. Isso no século, quase no século passado, 1999 e início de 2000. Há muito tempo, mas há muito tempo histórico, porque o Brasil mudou muito, piorou muito nesse aspecto, né? O estado do Rio nem se fala, mas já foi possível avançar. Mas hoje nós temos a restrição, que é esse, digo, neofascismo, esse tipo de ideologização, né, que cria uma blindagem na acessibilidade e na, digamos, na cognição. E aí um ponto que já abre para a questão da religião, a questão da cultura, e você tem esse compromisso com a cultura, você é um produtor cultural, é criador, é dramaturgo, é ator, se envolve nas questões da juventude, da produção cultural, do hip hop, nas questões alusivas à diversidade. Você é também personagem chave nesse universo. E a questão que eu vou compartilhar com você toma parte do meu tempo e da minha angústia, que está no par valor e interesse. Porque a chave tradicional é as pessoas votam conforme seus interesses. Essa é a visão que, até certo ponto, une liberais e marxistas. Os liberais, porque pensam sempre no homo econômicos e no mercado. E muitos segmentos de extração marxista pensam que o fundamental é a defesa dos interesses, às vezes isso é visto de uma maneira mais limitada e corporativista. E acontece que a gente está vendo que hoje, em função dessa hiperideologização à direita, à ultradireita, o valor passou a ter um lugar excepcionalmente importante que às vezes é negligenciado. A pessoa pode votar contra o próprio interesse. Não, mas Sim, você teve vantagens, olha, você vai ter vantagens, mas você opta por ficar ao lado do patrão por conta de um discurso que você sim. absorve, né? E como a gente não pode limitar tudo isso à ideia de que as pessoas são enganadas, né? Ou não têm capacidade intelectual, por isso eu prefiro falar em termos desse choque. E se estamos falando de valor, estamos falando do mundo das ideias, estamos falando das religiões e da cultura. Como é que você vê isso, Henrique? Eu concordo, professor, com a sua percepção e tenho refletido que estamos num momento que precisamos debater e disputar valores na sociedade.
via cultura, via mobilização dos afetos, via religião, o repertório religioso no sentido mais amplo da palavra, porque tem uma dimensão objetiva do interesse, que nem você colocou, isso mobiliza muitas pessoas, só que tem realmente uma disputa cada vez mais de valores. E isso tem a ver com identidade no mundo, isso tem a ver com senso de pertencimento. A direita mobiliza muito isso. Sei lá, Bolsonaro fez uma gestão desastrosa como presidente da República. Os indicadores econômicos e sociais péssimos. A gestão da pandemia beira o crime, o cometimento de crime. E quase se reelegeu. Alguma coisa eles estão oferecendo no sentido de não importa o resultado, aqui eu me identifico. Aqui eu tenho pertencimento. Aqui eu sou de novo o brasileiro. A ideia aqui é de uma identidade, de um chão. E num mundo cada vez mais fluido e veloz, cada vez mais individualizado e menos comunitário e coletivo, cada vez mais da concorrência, da competição, mais do confronto do que do encontro, mais da hostilidade do que da hospitalidade. A rua é o espaço do medo, não é mais o espaço da troca, da prosa. Cada vez mais a demanda por essa identidade aumenta, já que é tudo tão fluido, veloz. Qual é o meu amparo? Qual é o meu lugar seguro? Onde eu volto a ter um time, independente se certo ou errado, independente do interesse, eu tenho um time. Eu acho que a extrema-direita, ela captou esse momento que, no fundo, professor, eu acho que todo o capitalismo ciclicamente leva ao esgarçamento das relações sociais, à precarização da vida. É quase que dentro do capitalismo há um fascismo. Ou todo o capitalismo leva em algum momento a um desespero coletivo, perda de laços mais comunitários. O capital precisa se sobrepor ao trabalho para aumentar a sua margem de acumulação. Tanto é que você pega a crise lá de 2008 no mercado imobiliário dos Estados Unidos, isso vai se expandindo. No Brasil, temos logo depois disso o governo Dilma. Pós-governo Dilma, a agenda 16 em diante, parando em Lula 22, 16 a 22, Temer, pós-golpe, e Bolsonaro, é uma agenda econômica do capital buscando retomar a sua margem de lucro, reforma previdenciária, reforma trabalhista, o teto de gastos. Não sei se eu estou indo para uma análise muito materialista, mas é uma agenda econômica muito pesada e de diminuição das redes de proteção social e garantia de direitos. E olha o que acontece. Simultaneamente, a narrativa de valores. Então, tipo assim, eu estou ganhando menos, a vida está pior, eu tenho cada vez menos direitos, mas eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, Deus, pátria e família. Então, independente do interesse, a identidade. E a identidade como conjunto de valores. Então, nós, do campo democrático, precisamos aliar dois fatores para concluir. O fator de interesse objetivo, melhorar as condições de vida do nosso povo a partir de medidas econômicas produtoras de justiça, certo? Garantia de direitos, redistribuição de renda, transferência de renda, melhorar e ampliar os programas sociais, valorizar o salário mínimo acima da inflação,
taxar a grande fortuna, isentar do imposto de renda quem ganha menos, medidas econômicas que têm um impacto no bolso do povo. Eu estava ouvindo agora há pouco algumas análises do efeito positivo do desenrola. Sério mesmo. Tem alguns analistas políticos dizendo que o favoritismo de Lula para esse ano, para a eleição daqui a 3 meses, e quando fala favoritismo é 51 a 49. Qualquer coisa pode mudar esse resultado a qualquer momento. É um favoritismo leve. Mas se há um favoritismo leve, vários analistas, eu vi isso essa semana. Parece que tem umas pesquisas que já vão sair demonstrando o impacto positivo desta última ação do governo Lula. Desenrola. Mais de 10 bilhões em renegociação em um mês. Então, tem várias famílias, milhares de famílias, que vão terminar esse mês com alívio no orçamento, renegociando uma dívida que estava impagável por causa de uma medida do governo. Então, há uma dimensão econômica, material, objetiva que importa. Mas tudo isso, professor, para ganhar de 51 a 49. Talvez. Então, nós temos que combinar a dimensão objetiva de interesse com uma agenda de valores. Sério mesmo. Será que o pertencimento depende da exclusão do outro? Fazer o contraponto à extrema-direita. Nós também temos que produzir valores de time, de pertencimento, de coesão, de se sentir grupo, mas, obviamente, não mobilizando do jeito que eles mobilizam, com o objetivo que eles mobilizam. Então, resumindo, vou ser muito sincero com o professor. Quando eu entrei na Comissão de Segurança Pública, lá em Brasília, eu não esperava aprovar nenhum projeto de lei naquela comissão. Para aprovar projeto de lei, eu fiz outras comissões, eu fiz outros caminhos e aprovei. Ali, sabe o que eu queria fazer? Disputa de valores. Eu não estou querendo convencer milicianos, matadores e fascistas, mas eu estou usando aquela comissão como palco pedagógico para dialogar com o conjunto da sociedade. E dialogando com uma fala sua, muitos conservadores vêm falar comigo, muitos liberais vêm falar comigo. E qual é a narrativa que eu mais ouço? Posso discordar de você, Henrique, em vários pontos. Mas é como se a minha. Eu espero que não esteja parecendo autoproclamatório, não é isso. Mas é uma contribuição que eu estou procurando dar à esquerda. Por que eu estou naquela comissão quase sempre sozinho? Eu tenho expectativa de produção legislativa ali? Não. Mas eu estou, ao fazer aquele contraponto, dialogando com uma parcela da sociedade que, ao acompanhar aquele debate, está dizendo assim: aquela extrema-direita ali eu não topo, não. Ali é barbárie, ali é truculência, ali é violência. Aquele conjunto de valores não me interessa. O Henrique é de esquerda, o Henrique é socialista. Eu não sou de esquerda nem socialista, mas ali eu vejo naquela postura parlamentar ética, respeito, busca do diálogo, eu vejo empatia, compaixão. Deu para entender? Então, a minha atuação ali é um pouco a partir dessa chave que você coloca, que é disputar no conjunto da sociedade valores. E quem sabe uma maioria social em torno de valores republicanos, democráticos, minimamente de respeito à legalidade, à Constituição. É uma intuição minha, que tem algo no nosso tempo histórico que passa por afeto, subjetividade, emoções, identidades e valores, sem perder a análise marxista, sem perder a análise materialista histórica, mas talvez tenha a ver com a minha origem. Eu sou um religioso, eu sou um artista. O tempo inteiro eu estou interessado na politização dos afetos e das emoções. Há uma crença, talvez ingênua, dentro de mim,
que é possível tocar o coração das pessoas e elas entenderem comigo e eu com elas e a gente junto que não é na base da bala, da ilegalidade, da truculência que a gente vai chegar à proteção das nossas próprias vidas. Então há na minha militância, inclusive parlamentar, uma tentativa permanente de disputar valores e mobilizar afetos na sociedade. Por isso, decidi participar daquela comissão de segurança pública. Eu não ia aprovar projeto de lei lá, mas eu ia disputar valores, não com eles, mas com quem está nos vendo. Eu concordo inteiramente com você, Henrique, inteiramente. E a grande questão para mim é que quando a gente faz a disputa de valores, a gente tende a desvalorizar, a gente, que eu digo com frequência, muitos e muitas de nós, a desvalorizar a dimensão afetiva e do acolhimento. Você convida alguém a pertencer ao mesmo grupo, à mesma casa, à mesma choupana, para destratar e desrespeitar essa pessoa, ameaçá-la, mantê-la sob vigilância, para expeli-la no primeiro equívoco, né? Para calciná-la, para, enfim, destruí-la de alguma maneira, ninguém vai se sentir acolhido num ambiente desse, cheio de arestas, de uma disputa fratricida permanente, de uma vigilância como que gramatical quanto à sua fidelidade ideológica a X ou Y doutrina. O convite ao pertencimento é um convite acolhedor, né? Que supõem erros, desacertos, desavenças, sem que isso se converta numa guerra de mutilação e destruição recíproca. E no nosso campo, o campo das esquerdas, é muito frequente que a gente desvalorize essa dimensão afetiva na disputa por valores e na convocação ao pertencimento e à mobilização em nome da valorização do discurso, digamos, da dimensão mais intelectual, supostamente comprometida com a verdade. Então, você pode ter uma atitude belicista com os companheiros, mas o importante é que você é detentor da verdade, vai tentar persuadir o outro, etc. Eu acho que aí nós temos um problema chave, e isso diz respeito à estética também, não é? Você vai para uma manifestação em que você queira se divertir, encontrar irmãos e irmãs com as suas diferenças, ou você vai para agir como um militar numa procissão, numa parada, com um carro de som aos berros, com os discursos reiterados, repetitivos, carregados só de ódio. É uma espécie de tarefa pesada, você torce para aquilo terminar para você tomar um chopp com os amigos. Esse é o momento de, de congraçamento que você espera. Então, é uma dimensão afetiva que tem a ver com a estética, que tem a ver com um certo tipo de compreensão de o que seja a tarefa, né, da mobilização, da persuasão e dessa sedução no bom sentido, né, de uma erótica da ligação entre irmãos e irmãs, nas diferenças e com as desigualdades, né? Eu acho que você tem essa consciência e é capaz de traduzir em prática essa consciência, que eu acho que é absolutamente decisivo. Muita gente tem a mesma visão que a gente aqui compartilha, mas na convocação para o pertencimento, para a integração de um certo campo de luta, vai começar elevando o tom de voz, né? Vai começar uma atitude mais disciplinadora e mostrando uma incompreensão do que está em jogo. Eu acho que é mais do que uma intuição, Henrique, é uma percepção muito lúcida e, como você disse também muito bem,
provavelmente isso tem a ver com a sua sensibilidade cultural, artística, estética, religiosa, com esses componentes que na nossa tradição lato sensu, componentes que foram subestimados, né? Sim. Quando a gente leva artistas, a gente reúne mais gente, não só porque querem se divertir, ouvir boa música e ver o show, mas porque esse vai ser o ambiente de festa, né? Sim. Então, que bom poder contar com você liderando esse processo e esse tipo de pensamento, né? De uma construção pós-capitalista, socialista, com esse espírito, que é muito mais do que simplesmente democrático, no sentido formal, né? Muito obrigado, Henrique. Eu não sei como te agradecer Não, eu que essa. agradeço. Eu agradeço muito, fico lisonjeado. Enfim, se falei alguma coisa imprecisa conceitualmente, mas eu estou em processo de formação e buscando dar Todos minha. nós, quem não está no seu processo de formação já acabou, né? É verdade. Muito obrigado. Eu achei ótimo Imagina. e estou à disposição, viu, professor? Tá bom, lá na cátedra Patrícia Scioli, que homenageia a memória da Patrícia, uma juíza que cumpria o seu dever e foi assassinada por policiais criminosos, porque ela investigava a violência policial, ela investigava a formação de milícias, a corrupção policial, a corrupção do Estado. E o nosso espaço ali da cátedra está aberto para reflexões que não são exclusivamente voltadas para o acesso à justiça, e incorporam, né, elementos muito mais amplos e a gente espera contar com você, com a sua contribuição e sua presença em eventos e em outras oportunidades futuras. Essa entrevista para nós é um marco importante. Muito Obrigado. obrigado. Um abraço grande, Henrique. Fraterno abraço, professor. Muito obrigado. Tchau, tchau.